deixar algumas coisas. A primeira é que o corpo é um presente, mas também é uma responsabilidade. Deus nos confiou esse corpo para que a gente possa cumprir o propósito dele aqui na terra. Outro dia nós falamos sobre 5 coisas: família, trabalho, igreja, Deus, você. Quais são as coisas mais importantes? Claro, Deus. A segunda coisa mais importante, você. Você precisa ser a melhor versão de você. Você precisa ter responsabilidade diante do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Esse templo do Espírito Santo é casa que Deus te deu e que você vai ficar para os próximos 50, 60 anos, 80 anos. A Ana Paula, ela tem 20 agora, ela quer viver mais 100, né? Ela falou 120. Então, o corpo é um presente. E a ideia de um pensador a respeito do nosso corpo, a ideia central é assim, conserte os pequenos danos antes que se tornem irreversíveis. Então, assim, pequenas coisinhas, conserta, porque essas coisinhas vão aumentando, e o seu corpo é o instrumento da sua missão. Se o Rafa não estiver bem com o seu físico, dificilmente ele vai conseguir tocar o baixo. Ele é um músico profissional, 3 noites, né? 3 horas da noite, como é que vai fazer? O Sandro, você não imagina como pesa esses pianos aqui do dia ele trouxe um piano aqui que pesava, 30 quilos. Só para carregar já é um... Então você precisa entender que o seu físico é um instrumento para Deus cumprir a sua missão. Negligenciar o corpo é como abandonar o templo que o Espírito Santo de Deus habita. A segunda coisa, o corpo é um presente, né? Uma responsabilidade. E a segunda coisa, movimento é gratidão em ação. Colossenses 3,17 vai falar assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se movimentar é uma celebração da vida. Quando caminhamos, quando trabalhamos, quando estamos servindo, estamos falando: Senhor, obrigado pela força que vem de Ti. Cada passo é um passo de adoração. Tem uma senhora, ela deve ter uns 62 a 65 anos no meu condomínio. Ela disputa maratonas, assim, com uma facilidade. Eu moro aqui em Itapevi, na Raposo Tavares, é uma área que mais tem montanhas, né? Pedalar lá e correr é um grande sacrifício. E ela treina lá, ela treina nas piores subidas. Eu falei: como é que você consegue? Ela falou assim: eu só penso no próximo passo. Mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. E aí eu chego aos 42 quilômetros. Então, se movimentar é também um gesto de gratidão, né? Terceira coisa, a mesa, a alimentação, ela é também um ato espiritual. 1 Coríntios 10, 31 fala assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Comer, a alimentação, é uma parte da sabedoria. Sabedoria divina. Se você pegar o Velho Testamento, o Senhor dá diretrizes do que eles tinham que comer ou não. Você não vai comer coelho. O judeu não pode misturar leite com carne. Então, agora a gente despreza essas coisas todas. Não estou dizendo que você tem que viver debaixo dessa lei, mas a gente precisa cuidar da nossa alimentação, porque é uma sabedoria. O que a gente coloca no prato pode honrar ou desonrar o Criador, né? Então, comer é uma coisa é um ato espiritual, é uma coisa muito importante, né? Nós devemos até orar de uma forma diferente. Na minha juventude, a gente orava assim: Senhor, abençoe e manda mais. Porque adolescente, jovem, come muito, né? Então a gente saía dos cultos, ia para a casa do meu pai, da minha mãe, eram 20 jovens, pão com mortadela, não dava para todo mundo. Senhor, abençoe e manda mais.
Mas eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente, primeiro, orar antes das refeições, né? Não tenha vergonha. Nós temos um costume, eu e meu filho, e o Samuel, a gente almoça toda terça e quinta juntos, porque a gente tem um negócio em comum, e sempre a gente convida alguém, empreendedor, para trocar figurinhas, ideias, e a gente sempre ora. E a gente tem um vizinho que mudou ao lado da nossa empresa, e é o nosso principal concorrente, assim, e ele quis almoçar com a gente. E quando eu cheguei, assim, eles estavam falando, o Samuca e o Pedro já estavam com eles estavam falando das coisas mais absurdas. Eles, não o Samuca e o Pedro, o vizinho e o rapaz. Sobre mulheres, sobre ele eu tenho um carro assim, eu tenho um carro assado, eu emprestei para a turma do funk, eles levaram um monte de mulher. Aí nós pedimos o alimento e eu fico de olho assim, antes da pessoa. Se é crente, eu deixo colocar na boca e eu falo assim, irmão, ore para a gente, por favor. Só para ele aprender que ele tem que orar antes das refeições, né? Aí ele fica... Teve um músico que veio aqui cantar, cantou igual um canarinho. Aí, vamos comer pizza, vamos. Ele enfiou um pedaço todo na pizza. Irmão, dá graças. Aí ele não sabia se tirava, o que ele fazia, né? Então, se é crente, a gente tem essa técnica, né, pastor Binho? Mas se não é crente, eu fico de olho, antes dele pegar, eu falo assim, a gente tem o costume de fazer uma oração, de agradecer a Deus pelo alimento. Mudou o clima. E muda. A oração muda as coisas. E a gente deve orar assim, Senhor, quantas pessoas estão me abençoando para esse alimento chegar na minha mesa? Quantas pessoas colocaram a energia, a força para plantar o tomate, o alface? Por que não orar e abençoar essa gente que põe energia para chegar? E outra coisa, Senhor, agora eu vou me alimentar melhor e vou ter energia, e eu quero que essa energia glorifique e exalte o Teu nome. Não na igreja ajoelhado cantando o louvor, na minha vida. Que legal orar assim, tá? Então, você tem que entender que a mesa é também um ato espiritual, a alimentação. Quarta coisa, o descanso é um ato de fé. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. A Bíblia diz que do sétimo dia Deus descansou. Sabe o que acontece no sábado da ressurreição de Jesus? No domingo, Deus o ressuscita dos mortos. Ele está morto na sexta. E a gente comemora sexta e domingo da ressurreição. E o sábado? Sabe o que acontece? Nada. Nada. É o descanso. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque assim Ele dá aos seus amados. É Deus quem nos abençoa. Claro que você vai trabalhar, você vai fazer a sua parte, mas o descanso é um ato de fé, porque o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja. Enquanto estamos dormindo, Ele está trabalhando. Então, descanse no Senhor. Vai dormir? Ore ao Senhor. Eu tenho um versículo que eu gosto de falar antes de dormir. Senhor, eu me deito e durmo. E acordo, porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me sustentou. Então, assim, entenda esse descanso como um ato de fé. 5. Vitalidade, energia para cumprir o propósito. 3 de João 1:2 fala assim: amado, oro para que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a sua alma. Paulo, falando com Timóteo, ele fala assim: Timóteo, bota um pouquinho de vinho na sua água, porque você tem muita dor de estômago. Eles dão até dica para você cuidar melhor dessa riqueza física. Então, a riqueza física não são músculos somente aparentes. Eu tenho um exemplo aqui na igreja que eu acho que ele se cuida muito bem, e nós que estamos envelhecendo, graças a Deus, não estamos morrendo antes, né? É o Claudião.
O Claudião é um senhor... Claudião, fique de pé, cuidado aí com a caixa, não. Essa simpatia aí, olha. Obrigado. O Cláudio, quando ele começou a frequentar a nossa igreja, já tem bastante tempo, acho que deve ter mais quase 20 anos. Ele sempre, no acampamento, uma vez tinha uma piscina muito grande, o Cláudio está nadando na piscina. O Cláudio está andando. Ele vai caminhar com a Ana Paula nas manhãs. Ele é uma pessoa que cuida do templo do Espírito Santo. Então, eu acho que essa vitalidade deve respeitar o seu tempo, né? Eu não preciso ser o tiozão de 57 anos, botar um brinco, uma bandana na cabeça e ficar com a manga de fora mostrando que eu sou igual aos meninos que, né? Até um motivo assim de eu desanimar com o jiu-jitsu é porque eu apanho tanto aí dos meninos que aí dá um desânimo. Depois vocês vão conhecer o mestre Gustavo ali atrás e o Rodolfo aqui na frente, aí a gente fica meio desanimado, mas o importante é que você respeite a sua idade e você tenha mobilidade. Abaixar para pegar as netinhas não é fácil. Então eu preciso fazer alguns treinos de core, de fortalecer para abaixar, pegar a netinha, para passear com ela de bicicleta, sair com a minha pitula. Né? Amanhã nós vamos para o Rio de Janeiro, no Prêmio Jabuti. Fomos convidados para ir para o Prêmio Jabuti. E ela ganhou um jantar no Copacabana Palace. E o melhor, de grátis. Meu, Deus prepara uns negócios para a gente, né, Silvinha? Então, que a gente tenha vitalidade para cumprir esse propósito de Deus. Deixa eu dar um exemplo de vitalidade. Eu gosto muito dos textos de John Wesley, que foi um precursor do metodismo. O metodismo porque ele era muito metódico. Então ele pegava e cuidava muito do tempo dele. Ele não saía sem fazer oração. Uma vez uma pessoa fez ele esperar quase 1 hora. Ele chegou para aquela pessoa e falou assim: você me fez perder 1 hora de toda a minha existência. A pessoa tomou um choque. E John Wesley, um dos fundadores, não foi exatamente o fundador, mas deu origem a esse movimento, ele é autor de mais de 6.000 hinos. Olha só. Ele queria levar o evangelho ao povo comum, camponeses, trabalhadores, não apenas em igreja. Ele criou um sistema de pequenos grupos com foco. E durante a sua vida, no lombo de um cavalo, ele viajou mais de 400.000 quilômetros. Sabe quanto dá isso? 2,5 voltas no globo terrestre. Ele deixou enciclopédias bíblicas para a gente. Pega a biografia de Wesley, você vai falar assim: cara, foi o Wesley que disse: o mundo é a minha paróquia. O Wesley uma vez chegou num grupo de camponeses assim, e os seus ajudantes eram bem crentes assim, e usar joias, anel, alguma coisa, era uma coisa que eles rejeitavam, né? E um dos diáconos ajudantes lá de Wesley trouxe uma garota e mostrou a mão da menina com anéis, com joias. Aí ele falou assim: Wesley, o que você acha dessa mão com esses anéis? Esperando que o Wesley fosse fazer um discurso ali e criticar. Ele disse: é uma mão muito bonita. À noite no culto, a menina estava presente. E ela entregou a vida para Cristo. Então Wesley, se ele não tivesse a minha saúde física, ele não conseguiria cumprir essa missão. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse saúde física, se ele não se alimentasse bem, se ele não dormisse bem, se ele não tivesse mobilidade, ele não conseguiria cumprir a missão que Deus entregou. Foi o Wesley também que disse: dá-me 100 homens que nada temam, além do pecado, e que não desejem outra coisa senão Deus, e vamos abalar o mundo. E a voz de Wesley continua firme e forte nos dias de hoje. Vamos ficar de pé? Acabou meu tempo? Vamos chamar os músicos aqui.
Você sabe o que acontece ali naquele período? Um dos períodos aqui que começou a gente falar no início, é que Roma, Grécia, tal, aí começa a vir, eles começam a priorizar a intelectualidade e a espiritualidade. Aí a igreja começa a falar da alma ou do espírito. Eu não gosto muito dessa tricomia, da gente ficar dividindo corpo, alma e espírito. Algumas pessoas falam assim, mas o espírito é ligado à mente, a alma é ligada... Sempre quando você vê um texto bíblico, na minha opinião, né? Quando você vê um texto bíblico que fala sobre alma, se você colocar a palavra espírito, cabe a mesma coisa, né? Cuidado com aquele texto que fala assim, vai separar juntas e medula, alma e espírito. Não é bem isso que o texto diz. Pode pesquisar lá. E a gente faz essa divisão, e começaram a fazer na igreja, eles priorizavam a parte espiritual e condenavam o corpo. Porque se você for para Firenze, se você for lá para os grandes pintores que fizeram as esculturas também do Davi, nossa, o Davi é muito musculoso. Os caras são muito fortes no Coliseu. Você vai ver gente... Aí a igreja começa a falar assim, não, o negócio não é o corpo, é a alma. E a gente começa a negligenciar o corpo. Então, o corpo é um presente. O corpo é algo espiritual também. A gente não precisa fazer essa divisão. Aquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração transborda para a nossa vida em todos os sentidos. Deus confiou esse corpo que você tem para você viver a missão dele. Não apenas existir, né, mas refletir a presença de Deus, respirando, cada passo, né, cada batida do coração. Que lembre que a vida é sagrada, a vida é santa. E que o seu corpo é esse templo do Espírito Santo. Meu querido irmão, cuide dele. Honre-o. Use o seu corpo para servir a Deus. O nosso corpo não deve ser usado para fazer outras pessoas pecarem. O nosso corpo não deve ser usado para a gente exibir e mostrar para as pessoas. Por isso que o crente não dança na boquinha disso, daquilo, da garrafa, Por isso que algumas coisas não refletem a realidade de um crente. Porque a gente não vai usar o nosso corpo para pecado. A gente vai usar o nosso corpo para cumprir a missão que Deus nos deu, para a honra e glória do Senhor. Então, tenha esse pensamento, que Deus soprou do fôlego da vida, né? E você pode adorar a Deus através desse cuidado com o seu corpo. Ele é cuidar do templo, descansar, confiar, se alimentar bem. Ter movimento é adorar a Deus. E cada passo que você der, cada respiração, lembre que a vida é um dom e o corpo é um templo onde Deus quer ser glorificado.